goleador Amoroso nasceu no Rio de Janeiro em 19 de setembro de 1937. Falamos do genuíno José Amoroso Filho da década de 60 e não de Márcio Amoroso dos Santos, seu sobrinho materno, também bom atacante nos anos 90, mas de carreira iniciada em Campinas, São Paulo. O nosso ídolo Amoroso, o genuíno, jogou no Fluminense entre 64 e 67, com excelente média de 72 gols em 135 partidas. Foi nosso campeão estadual em 1964, da Taça Guanabara de 66, além de artilheiro dos campeonatos de 64 e de 65. Antes, fora bicampeão de 1961 e de 1962 pelo Botafogo, onde iniciou a sua carreira. Em 1967, foi jogar no Clube do Remo de Belém do Pará, onde conquistou títulos e artilharias. Voltou ao Rio em 1969 e fez a sua última temporada jogando um campeonato carioca pelo Campo Grande. Ao enfrentar o Fluminense, que venceu o jogo por 5-1, o único gol do Campo Grande foi marcado por ele. José Amoroso Filho, o Amoroso. O Amoroso, campeão do Fluminense em 64, artilheiro do Campeonato Carioca de 64 e também de 65. Senhor Amoroso, conta para nós como é que o senhor começou a jogar futebol. Bom, eu comecei jogando futebol aqui no nosso bairro. E eu tinha um jogador que jogava comigo, jogava no Juvenil do Botafogo, o Ademar. Aí ele me levou para lá. Aí eu fui, treinei, no primeiro dia o treinador era o Geninho. Aí no primeiro treino ele já me mandou voltar. Aí eu treinei na quarta, treinei na sexta, aí ele virou para mim e falou assim, olha, manda o Alexandre Madureira preparar a sua documentação que você vai disputar o torneio início domingo. Aí eu comecei assim. Mas do profissional? Não, no juvenil. Aí em 55, 56, aí já fui aspirante, fui campeão 2 anos, fui artilheiro 2 anos no aspirante, joguei campeonato de 57, algumas partidas, 58 e 59 fui artilheiro no aspirante também. Aí fui campeão 61, 62 também no profissional. Quando o senhor fala bairro, qual é o bairro que o senhor se refere aqui no Rio de Janeiro? Aqui no Engenho da Rainha. Engenho da Rainha é onde eu fui criado aqui. Como é que o senhor foi parar no Fluminense, senhor Amoroso? Bom, eu fui para o Fluminense a convite do Tim. Elba de Padua Lima. Elba de Padua Lima. Ele chegou no Botafogo, conversou com eles e ele falou para o diretor do Fluminense, olha, se vocês me derem o Amoroso, eu sou campeão. Logo em 64, foi o ano que eu fui campeão e fui artilheiro do campeonato. Mas o Botafogo ele vendeu caro. Na época foi 10 milhões. E outra coisa, eu saí do Botafogo para ir para o Fluminense, eu ganhando menos, mas aí eu falei para ele assim, olha, eu vou fazer isso, eu vou ganhando menos, mas daqui a tantos jogos, se eu for titular, eu quero um aumento. Aí eles prometeram e cumpriram. Quem foi o melhor técnico que o senhor teve no Fluminense? Foi o Tim, ele que me levou para lá e falou comigo, amor. Primeiro que ele me chamou para jogar fora da minha posição. Ele falou assim, eu vou precisar de você, que ele fazia aquela entrada com o Paulo Borges no Bangu. Na diagonal. Na diagonal. Aí ele falou, olha, o Joaquim, quando pegar a bola pela esquerda, que ficar penteando, você entra que ele vai jogar. Aí eu ficava e ele jogava, eu entrava na cara do gol. Aí eu fiz bastante gol por isso. O senhor se recorda qual foi a maior partida que o senhor realizou pelo Fluminense? Foi contra o Flamengo num jogo que foi 3-3, 64. Em 64. 64. Eu fiz 2 gols nessa partida e o jogo foi 3-3. O Flamengo empatou no final do jogo com um gol de pênalti. Esse jogo eu joguei demais, fiz 2 gols e foi uma partida memorável para mim. Senhor Amoroso, qual foi o gol mais importante que o senhor tenha marcado no Fluminense? Foi meu primeiro jogo contra o Botafogo. Porque quando eu saí do Botafogo, tinha um diretor,
era até o delegado de polícia, doutor Brandão Filho. Aí ele falou, agora nós vamos vender você porque você está velho, está com 26 anos. Aí eu vinha saindo de campo e o Nilton Santos vinha saindo comigo. Aí ele virou para o Nilton Santos e falou assim, olha, nós vendemos o Amoroso para o Fluminense. Aí o Nilton Santos falou para ele, ó, vocês vão se arrepender. Aí no meu primeiro jogo, contra o Botafogo, foi 2-0, eu fiz os 2 gols. Um grande amigo que o senhor tenha feito no Fluminense, 1 ou 2 amigos que o senhor tenha feito na época de jogador, com quem o senhor mantém amizade até hoje? Eu tenho muita amizade hoje com o Denilson, Reis Zulu, com o Jardel. E tenho vários que... O próprio Jair Marinho, o Altair. A gente trabalhava numa cooperativa e trabalhava muito os ex-jogadores do Fluminense. E é o que eu me dava mais com eles. Senhor Amoroso, do Fluminense o senhor foi para onde? Do Fluminense eu saí e fui pro Clube do Remo. Eu joguei no Clube do Remo 67, 68 e 69. Do Pará eu voltei, eu parei, em 69 eu não queria mais. Eu falei, não dá mais e tal. Aí o Márcio, um goleiro do Fluminense, ele estava no Paysandu, aí depois, ele veio embora antes de mim. Aí ele veio pro Campo Grande. Aí quando ele soube que eu estava no Rio, aí ele me convidou para ir pro Campo Grande. Aí eu fui pro Campo Grande. Fez uma temporada Fiz meia temporada. Mas meti um até contra o Fluminense. Tava 0-0, eu fiz o gol no Jairo, aquele goleirão grandão, Aí depois os caras meteram 5. O Flávio tava jogando, meteu 3. Mas aí a minha carreira é isso aí. Eu tive em 1962, eu fui vendido para a Itália, fui para o Mantova da Itália. Mas em maio, eu tinha operado meus 2 meniscos. Aí eu fiquei aqui, aí em dezembro eu fui vendido para o Mantova da Itália. Quando eu cheguei lá, eu peguei 4 graus abaixo de 0. Aí o que aconteceu? A minha perna atrofiou todinha. Aí eu fiquei lá uns 15 dias, mas não dava para jogar. Porque tinha que ficar fazendo tratamento. Aí quando eu ia para treinar, não dava, não aguentava, aí eu tive que vir embora. O grande ápice de sua carreira foi lá no Fluminense, onde o senhor foi campeoníssimo. O meu maior momento foi no Fluminense. Por quê? Porque no Fluminense eu fui titular sempre. E eu consegui jogar um campeonato inteiro. E já no Botafogo, a gente nem podia falar nada, porque na época era Garrincha, Didi, Quarentinha, Amarildo, eu, Zagallo, China. Era muita coisa. E um dia jogava um, outro dia jogava outro, a pessoa dificilmente ficava. Um dia saiu o centroavante, entrava outro. Mas na época, quando o Paulinho Valentim saiu, que era o titular, quem ocupou a vaga dele fui eu. Tanto em 61, parece que ele saiu. O futebol fez a sua independência financeira, senhor? Não. Naquela época não dava. Para a pessoa... para comprar um apartamento, tinha que comprar um apartamento e sair pagando. Hoje em dia, você num contrato, você compra um apartamento, 2, porque depois que botaram esse negócio de empresário, e o futebol ficou muito evoluído financeiramente, entendeu? Ficou aí, quer dizer, naquela época a gente não ganhava muito. A torcida mais jovem, a torcida com menos de 30 anos de idade, não chegou a ver o senhor jogar, mas gostaria de saber, o senhor é um homem feliz, como é que o senhor vive, como é que é a sua família, quantos filhos, quantos netos, onde é que o senhor vive? Uma coisa... Sou muito feliz com minha família, muito. Tenho minha esposa, tenho 3 filhos. Como é que é o nome dela? Elvira. Elvira, tem minha filha Márcia, a mais velha, tem o Marcelo e tem o Marcos. Quer dizer, tenho 5 netos, o Vitor, mais velho, depois tem o Luan, tem a Ana Beatriz
e o Marco Vinícius. E a Fernanda. Quer dizer, a minha família, eu sou muito feliz com minha família. E o senhor vive aqui no Engenho da Rainha? Vivo no Engenho da Rainha. É o bairro que eu nasci, vim para cá, criancinha, e gosto daqui, todo mundo gosta de mim, me considera onde eu vou. Eu sou amoroso para cá, sou amoroso para lá. Mas nessa ninhada bonita que o senhor tem, a dona Elvira, pelo menos, é tricolor? Olha, ela era Vasco. Quando a gente namorava, ela era Vasco. Aí depois eu passei para Botafogo. Aí ela passou a ser Botafogo. Depois eu fui pro Fluminense. Aí ela passou a ser Fluminense também. Quer dizer, eu e ela, quando garoto, eu era torcedor do Fluminense. Senhor Amoroso, o senhor, quando criança, o senhor era tricolor. E o senhor foi campeoníssimo no Fluminense. Eu poderia dizer que nesse coração aí, há um tricolor de coração? Sou tricolor de coração. Muito obrigado. Saudações tricolores.